no tema culpa. Talvez nenhum outro assunto esteja tão consistentemente enraizado em todas as áreas de nossas vidas como a culpa. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, lutando com conflitos do casamento, homossexuais, alcoólatras, pessoas na crise da meia-idade ou outros problemas, que você descobrirá pessoas que experimentam culpa como parte de suas vidas. A culpa pode ser basicamente dividida em duas categorias, lembrando que a última delas, a culpa subjetiva, é extremamente perniciosa no sentido de nos conduzir à autodestruição emocional. Bom, na primeira categoria vem a culpa objetiva. Esta existe em separada de nossos sentimentos. Ela ocorre quando uma lei foi violada e o transgressor é culpado, embora em algumas situações não se sinta culpado. Portanto, a culpa objetiva ela pode ser dividida em 4 aspectos. Em primeiro lugar, a culpa social, quando infringimos uma lei não escrita. Por exemplo, a pessoa se comporta com grosseria em alguma situação. Ou ela faz comentários maliciosos ou críticas ferinas, ou acabe propositalmente ignorando alguém necessitado. Nesse caso, o culpado não correspondeu às expectativas sociais das outras pessoas à sua volta. Ainda na culpa objetiva, nós temos em segundo lugar a culpa legal. Aqui, nesse caso, a pessoa conscientemente viola as leis sociais. Por exemplo, ela ultrapassa o sinal vermelho, realiza um pequeno furto ou roubo, agride fisicamente. Então, o culpado nesse caso basicamente não sofre ou sofre um pouco de remorso somente. Ainda dentro da culpa objetiva, em terceiro lugar, vem a culpa objetiva pessoal. Nesse caso, a pessoa quebra claramente padrões sociais e psicológicos. Por exemplo, o pai planeja passar as férias em família ou sair num determinado dia para um jantar ou passeio e, repentinamente, ele se vê obrigado a cancelar o evento por causa de uma emergência no seu trabalho. Ainda dentro da culpa objetiva, vem em quarto lugar a culpa teológica. Aqui se trata da transgressão religiosa. Por exemplo, quando pecamos e quebramos um dos mandamentos de Deus, tal qual a mentira ou a gula, e a gente não sente nenhum remorso nem culpa. Em segundo lugar, vem a culpa subjetiva. Ela está de modo separada da objetiva porque ela tende a estar alojada nos nossos sentimentos e podem produzir resultados nefastos na nossa vida. Portanto, a culpa subjetiva ela está associada aos sentimentos íntimos de remorso e autocondenação resultante de nossos atos. É um sentimento pouco confortável de pesar, remorso, vergonha e até mal-estar que surge com frequência quando fazemos algo errado ou nos omitimos de fazer algo de bom. A culpa subjetiva, ela gera desânimo, ansiedade, medo persistente de ser castigado e um sentimento de desolação, além do sentimento de rejeição e baixa estima. Nesse caso, ela pode ser gestada e a pessoa pode passar a viver uma vida minada pela ansiedade e melancolia. Assim, quais as causas da culpa patológica? É na infância que a criança recebe no lar os parâmetros do certo e do errado. Estes estão condicionados às crenças dos pais, ligados à sua religião, padrões morais herdados na família e na escola. O fato é que alguns pais mantêm padrões de comportamentos rígidos que passam do potencial de compreensão da criança. Nesse caso, os elogios e estímulos
são quase inexistentes, já que os pais jamais se satisfazem. Assim, a criança cresce sob o estigma de críticas, exigências, ameaças, condenações, castigos e pouco reconhecimento. Por fim, ela se sente fracassada por não conseguir corresponder às expectativas dos pais. E como resultado brota a autocondenação, a autocrítica, sentimentos altos de culpa e inferioridade que são persistentes. Essas situações podem ser cultivadas pelo resto da vida se não são tratadas devidamente. E qual é o resultado dessa culpa patológica? Normalmente as crianças em tais situações crescem adotando os padrões dos pais, exigem perfeição de si e estabelecem padrões que jamais podem ser alcançados. E com isso, geram sentimentos de culpas permanentes por sempre estarem em falta. Fato é que, quando a criança amadurece, ela passa a não acreditar mais no que é certo e no que é errado estabelecido pelos pais. Muitos se resignam a tal ponto de romper suas relações com os pais, com a igreja ou com qualquer instituição que imponha regras rígidas. Muitas delas, agora adultas, carregam essas autocondenações por não se acharem suficientes e com isso passam a apresentar formas de ansiedade, sentimentos de inferioridade, desajuste, baixa autoestima, pessimismo, insegurança e muita autodepreciação. Geralmente nessa fase se apresenta o sentimento de autocomiseração. Coitadinho de mim. Sentimentos de não merecimento. Por isso que elas não aceitam elogios. Inclusive podem sofrer inibição sexual, de não pertencimento, por isso que evitam atividades sociais e recreativas, por exemplo. Em casos mais profundos, a pessoa passa para a automutilação, agressividade, explosões de ira e inclusive desejos suicidas. Outra agravante como resultado são as barreiras imunológicas que diminuem, expondo o corpo a doenças sempre recorrentes. E aí nos resta perguntar qual o tratamento para a culpa patológica. E aqui envolve várias situações. E a primeira delas é conhecer as razões desses sentimentos, já que são frutos pelo fato da pessoa se sentir culpada e incapaz de merecedora de perdão. Um lar cheio de amor previsível, seguro, onde há aprovação e encorajamento, estímulos ao perdão e as críticas denegritivas são evitadas, são um campo fértil para a saúde mental de todos, em especial das crianças no lar. Entretanto, um lar punitivo, ameaçador, extremamente marcado por exigências, traz uma sobrecarga emocional de culpa para a criança. Aqui, a criança cresce com um modo de pensar áspero e estritamente movido por uma autojustiça em termos do que é o certo e errado. E cresce, claro, infeliz. Nesse caso, a terapia ajuda a trabalhar essa autodepreciação e autocondenação, buscando desenvolver e devolver à pessoa a motivação para viver. Ajudar a pessoa a encontrar o verdadeiro sentido real da vida e a paz. Também, na terapia, os indivíduos são motivados a reavaliar e ressignificar os seus erros, aprender com eles e melhorar através deles. Nesse caso, a terapia ela é essencial para uma vida mais saudável e madura.